Olá, pessoal. Aqui é a Ângela. Eu estou aqui com a Fernanda. A gente é aluna da Universidade Federal do Paraná. E a gente está aqui nesse projeto para abordar o assunto desse artigo, né, que a gente encontrou. Fernanda, consegue falar o nome desse artigo e como que a gente encontrou ele, por gentileza? Bom, o nome do artigo é Capital Social, Buracos Estruturais e a Formação de uma Rede Industrial. E nós encontramos ele a partir de uma busca numa base de dados chamada Scopus, utilizando as palavras-chave social e startup. Uhum. E qual que é o tema desse artigo? Bom, o tema é a formação de redes e o crescimento da indústria, e como elas são muito influenciadas pelo capital social. No caso, das startups de biotecnologia, e como esse capital social vai influenciar as relações interorganizacionais. Uhum. E qual que é o objetivo desse artigo? Bom, o objetivo é mostrar como as conexões interfirmas são fundamentais para o crescimento e saúde de uma organização. Uhum. Entendi. E quais são as justificativas que esse artigo aborda, né, que ele oferece, que ele argumenta, no caso? A justificativa é solicitar a estrutura de rede como um fato social, porque ele interage no comportamento, né, com o comportamento no nível da empresa ao decorrer dos anos, né, ao longo do tempo. Uhum. E quais que são os principais conceitos da fundamentação teórica desse artigo? Bom, para falar mais sobre a fundamentação teórica do artigo, eu vou retomar o nome e ir desenvolvendo os conceitos que o nome carrega. Então, o capital social seria justamente as pessoas que compõem uma organização. Então, os buracos sociais, buracos estruturais, perdão, eles seriam os desequilíbrios, as desvantagens que uma empresa apresenta. E a formação de redes seriam justamente as conexões, né, entre empresas. A estrutura social, ela é uma rede interorganizacional. Então, a quantidade de capital social, ela depende da posição da empresa na estrutura de rede. O buraco social, a teoria do buraco social, ela levanta a importância de redes abertas, pois as empresas possuem daí mais latitude em suas estratégias corporativas. Ou seja, ela estuda como as pessoas, como as conexões entre as empresas são fundamentais para o desenvolvimento da mesma. Uhum. E esse artigo, ele teve um objeto específico de estudo? Bom, o objeto de estudo foram as startups de biotecnologia, a formação de rede nessas startups. Uhum. E quais são os principais resultados, obtidos desse estudo? Bom, os resultados obtidos, né, a partir da análise dessas startups de biotecnologia mostram que o capital social prevê cooperação entre as empresas ao decorrer do tempo. Então, a formação das empresas, principalmente as que estão se consolidando no mercado e as mais antigas, dependem de uma boa rede de relacionamento. Entendi. E quais são as contribuições do trabalho para essa área de estudo, no caso, para a literatura da área? Então, o foco é contribuir para essas formações de rede entre as empresas, de modo que envolvam novos parceiros, né? Para que haja uma rede mais ampla que ajude tanto as startups novas quanto as startups mais antigas a conseguirem se desenvolver, se manterem saudável ao decorrer do tempo. Entendi. E quais são as contribuições finais desse estudo? A contribuição final é que o capital social é muito importante para a gente compreender como são consolidadas essas relações entre as empresas, né? Então,
é necessário uma análise e manutenção dessas redes, dessas conexões ao decorrer dos anos. Sim, entendi. E essa pesquisa, ela teve alguma limitação? Então, embora os resultados se apresentem muito benéficos, a análise foi obtida a partir de uma amostra de um nicho muito específico, que seriam as startups de biotecnologia. Ou seja, não se sabe se os resultados, se os dados obtidos nesse estudo serviriam para outras organizações de diferentes nichos que não são startups, e esses estudos ainda precisam ser desenvolvidos. Uhum. E quais seriam as indicações de futuras pesquisas? A indicação para pesquisas futuras seria justamente aplicá-las em outros nichos, em outros tipos de organização. Uhum. E como que a gente pode reaplicar esse estudo em outros locais? Bom, a maneira que esse artigo foi produzido foi a partir de entrevistas e a partir de dados, ou seja, cálculos foram utilizados para obtenção desses resultados. Então, seria justamente a reaplicação em outros setores e em outros tipos de empresa, né? Entendi, Fernanda. Então, eu agradeço muito a sua participação nessa entrevista, né? Hoje. Eu tenho certeza que esse assunto é muito proveitoso, muito importante, né, para a gente estar estudando aí. E eu vou estar encerrando a nossa entrevista, então. Agradeço muito a sua participação. Muito obrigada, Ângela. Até mais. Até mais.